Eu queria lhe parabenizar, primeiramente, senador Capitão Estives, pela iniciativa de fazer um requerimento pedindo essa audiência pública e ouvindo vários atores importantes, né, desse momento que a gente vive hoje na nossa educação. Como bem colocado pela Antonieta, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É um dia muito importante, a gente aprende muito, tem a ver com educação de espírito. A gente aprende muito com essas crianças, assim, adolescentes, também com síndrome de Down, que foi no dia 21 de março. Hoje também é um dia muito especial do educador de almas, que é o dia de nascimento de Chico Xavier, que é o aniversário dele, e é uma pessoa que tem uma frase, inclusive, que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Ele colocou o seguinte: nenhuma atividade do bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Então, esse grande humanista e pacifista, que nasceu no mesmo dia que a nossa próxima palestrante aqui, a Cleonice, eu queria saudar todos pelas palavras, pelas ricas colocações que foram feitas aqui. Eu fiz algumas anotações, vou procurar ser breve, porque a gente tem outra mesa. Mas eu acredito muito que o momento que nós vivemos, não apenas no Brasil, mundialmente falando, é a falência, que eu acho que precisa ser reconstruído, mas uma falência do ser humano na questão, principalmente respaldada do individualismo, no egoísmo, no consumismo, né? Então, assim, essa ausência de diálogo, de isolamento, de contato com os pais, né? Muitas vezes por falha dos pais, eu acho que está faltando amor, está faltando Deus para as pessoas. Então, eu vejo que essa cultura da violência, nós percebemos na sociedade, como colocou bem a minha colega Zenaide, nesses jogos violentos que os nossos filhos... isso é bobagem, deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele ficar ali, então não está dando trabalho. Ali está incutindo, está trabalhando na mente da criança. E existe uma relação, nós vamos ter uma audiência pública aqui, pela CDH também, para discutir esse assunto, né? Esses jogos. Existe uma relação também com essa cultura da violência. É multifatorial. Acesso a armas de fogo, que foi colocado também pela colega, já está provado cientificamente, com estatísticas sociais, que o acesso fácil à arma de fogo potencializa tragédias como a gente teve na escola de São Paulo, de Suzano, né? Então, são multifatores que nos levam a essa situação que a gente vive hoje. Eu queria fazer uma colocação na palestra do Célio, que eu achei muito interessante o que ele falou, assim, realmente é algo que a gente tem que pensar com o MEC, né, aqui dentro do Senado, no Congresso. Por exemplo, a capacitação dos líderes de sala de aula. Eu lembro bem do tempo que eu estudava, os nossos líderes de sala de aula não são apenas aqueles que que tiram as notas melhores, as maiores notas. Aí estimula a competitividade. Eu fui na Índia em 2003 e fiquei impactado com a escola que eu tive a oportunidade de visitar lá, que utiliza o método Satyasai Educare. Inclusive já chegou no Brasil, até no Ceará também, que é a minha terra. E esse método ele enfoca 5 valores humanos na educação, interessantíssimo. Amor, paz, não violência, retidão e verdade. Então, todas as disciplinas, com base no MEC, né, as disciplinas básicas,
elas têm esse componente de adicionar esses valores. Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico, né, que eu gosto sempre de falar para a gente entender. Como é que nós aprendemos matemática? Todos nós aqui aprendemos, na nossa geração, matemática e nas gerações que estão aí. Tem 5 maçãs num cesto. Passou uma pessoa, pegou 3. Quantas maçãs ficaram? Estou dando um exemplo bem chulo assim para a gente entender. Como é que é esse método lá? Tem 5 maçãs num cesto. Passou uma criança com fome na rua, o dono das maçãs doou 3 maçãs para ela. Quantas maçãs ficaram? O resultado matemático é rigorosamente o mesmo. Mas você colocou ali fraternidade, solidariedade, amor, cooperação. E isso vale para todas as outras disciplinas. Esse método me marcou profundamente, é uma revolução silenciosa que está acontecendo na Índia. Essas crianças, depois de adolescentes, vão até a universidade com base nesse método, Satyasai Educare, e são disputados por grandes empresas americanas e grandes empresas europeias pelos valores, pelos princípios que eles têm de cooperação e de preocupação com a autossustentabilidade, com o próximo. Então, eu acho que é por aí, esse exemplo, como é que a gente pode capacitar os líderes para que eles identifiquem, como a doutora Ana Paula falou, Antonieta, eles identifiquem alguma situação de algum isolamento, de alguma criança que está sofrendo, algum adolescente, para que haja esse compartilhamento. Como é que se pode fazer isso, né? Eu acredito que tem que se estimular. Tem que se estimular, capacitar, estimular, premiar esse tipo de lideranças, né, que nós temos nas escolas. Agora eu quero fazer pergunta, certo? Eu quero fazer uma pergunta para a Antonieta e também para o Luiz Cláudio, que eu agradeço as palavras. Realmente eu vivenciei na pele uma violência com os meus filhos, e que eu sou muito grato a Deus por estarem vivos, mas muitos colegas deles faleceram, e isso foi um divisor de águas na minha vida, e eu tenho um compromisso com essa causa. E foi muito similar ao que aconteceu em Suzano, muito similar, só que foi nos Estados Unidos. Então, eu queria dizer, para fazer uma pergunta aqui, eu tive a oportunidade de visitar a escola que Capitão Stevenson abraçou, acolheu, não sei se vocês sabem, mas ele, junto com um grupo de colegas, acolheu uma escola que estava num dos lugares mais difíceis de Natal, com mais índice de violência ali na comunidade, situação preocupante. A escola já ia fechar, uma escola pública, né, do Rio Grande do Norte, da Secretaria de Educação, e ele começou a desenvolver um trabalho, né, com os pais, com os professores. É uma gestão compartilhada, entre professores, diretores, pedagogos e os militares. E essa escola hoje é uma referência no Rio Grande do Norte. Eu fui em loco visitar há cerca de 20 dias e olhei e conversei com as crianças lá. Vi a importância da disciplina, como falou aqui a nossa colega Zenaide, da importância da disciplina, a importância da ordem, do amor. A autoestima deles lá em cima. Dia de sábado, os 300 pais, 8 horas da manhã na escola, felizes, porque a escola hoje tem lista de espera lá. E assim, eu acho que o capitão depois vai contar um pouco dessa experiência, e eu queria fazer uma pergunta dentro desse sentido. Eu queria perguntar para a Antonieta e para o Luiz Cláudio, o aplicativo que a senhora falou, né, que existe, que os pais acompanham as reuniões e tudo, como é que está o desempenho escolar. Uma câmera também, eu quero ver o ponto de vista dos pais,
questão de privacidade, quero ver o ponto de vista também dos educadores. Uma câmera dentro da sala de aula é uma dúvida que eu tenho. Eu me coloco como pai, eu tenho minha opinião. Poxa, seria ótimo, através de um aplicativo, seja de escola privada, escola pública, você ir lá e ver o seu filho estudando, isso dá orgulho, isso dá também, ao mesmo tempo, uma tranquilidade nos tempos que a gente vive. Então, assim, câmera em sala de aula, hoje em dia, a tecnologia baixou muito o preço disso. Monitoramento, existem escolas, agora são privadas, eu acho que tem que ir para a escola pública. Eu queria saber a opinião, até que ponto isso, na opinião de vocês, e fica aberto para a Ana Paula e para o Célio, e para o doutor Leonardo, quando chegar, até que ponto isso tem também a questão da privacidade, até que ponto invade essa questão. Mas eu particularmente acho interessante, acho urgente isso. Outro assunto polêmico que eu quero perguntar a vocês, a questão do exame toxicológico. Como é que vocês veem isso nesse tempo onde nós estamos ilhados pela questão de grande mal da sociedade, droga, e os jovens são cooptados muito cedo e estão ali sempre na berlinda. E essa questão importante, que eu acredito que o MEC teve uma iniciativa interessante, só acredito que errou no ponto, que é a questão do hino nacional nas escolas. Certo? O hino, aquele sentimento de pertencimento à nação, mas, ao mesmo tempo, acho que errou no ponto quando colocou um slogan de uma campanha presidencial numa carta que foi feita. Mas a questão do hino eu acho muito importante. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês com relação à questão da câmera, do exame e do hino das escolas. Eu queria ver até que ponto isso é interessante para a gente evoluir. Obrigado. Obrigado, senador Girão.